Olá, vamos trabalhar a função quadrática, ou então também conhecida como a função polinomial de grau 2, uma vez que a sua expressão analítica é dada por um polinómio de grau 2. É importante perceber que esta função já foi trabalhada anteriormente, mais concretamente no nono ano, se bem que não da mesma forma que a vamos ver agora. Mas peguemos por aí. No nono ano é-nos dada a expressão y igual a ax ao quadrado, a qual se chama função quadrática, e cuja representação gráfica é de uma curva ao qual se dá o nome de parábola. É preciso ter em conta que essa parábola pode estar desenhada com concavidade voltada para cima ou com concavidade voltada para baixo. E tudo depende do sinal aqui do coeficiente A. Se o coeficiente A for positivo, verás uma parábola com concavidade voltada para cima e uma parábola que passa na origem do referencial. É importante não esquecer. Enquanto que se o A for negativo, vais ver uma parábola com concavidade voltada para baixo e que também passa na origem do referencial. Sim. E isto é aquilo que é trabalhado no nono ano. No nono ano, agora é importante perceber que nem todas as funções quadráticas têm apenas como expressão analítica ax ao quadrado, porque a ax ao quadrado representa, neste caso, um monómio de grau 2 e pensando naquilo que é um polinómio completo ou incompleto, este neste caso está incompleto, ou seja, não existe aqui nem o termo grau nem o termo independente, que são efetivamente termos que podem estar na sua expressão analítica. Graficamente, a implicação disso é que tu não verás sempre uma parábola passar na origem do referencial, ou seja, não verás sempre uma parábola cujo eixo de simetria é o eixo do y, na reta x igual a zero. Isso pode ser diferente. E vamos perceber isso. Ou seja, imaginem que eu considero uma função como aquela que eu vi no nono ano. fx igual a x ao quadrado e onde neste caso o a até é positivo. E se assim for, eu veria, lá está, uma parábola com concavidade voltada para cima que passa na origem do referencial. Aqui da função f. Ali, passar na origem do referencial. Bem, reparem que aqui o facto da parábola passar na origem do referencial acaba por coincidir com um ponto ao qual nós chamamos o vértice da parábola. E neste caso, o vértice desta parábola vermelha está na origem, está no 0, 0. E é claro que isso pode ser facilmente mudado e depois de se terem trabalhado estas funções gráficas, é fácil perceber que se tu fizeres uma translação, quer horizontal ou vertical, do gráfico de uma função, se contraíres ou dilatares horizontal ou verticalmente, ou então se aplicares alguma simetria ou algum módulo, o gráfico da função vai sempre transformar. E aqui basta pensar até naquilo que são as translações. Tu, com uma translação, consegues deslocar o gráfico da função para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. O que, aplicado à parábola, fará com que o seu vértice se desloque e passe a não estar já mais na origem do referencial. Então, repara, imagina que eu aplicaria aqui uma translação ao gráfico desta função segundo o vetor v. Sendo o vetor v um vetor de coordenadas h, k, onde o h e o k neste caso são claramente positivos, como se podem ver pelo vetor que eu representei. Se assim fosse, eu iria obter uma nova função e, reparem, o vértice dessa nova função não iria estar no 0, 0. Iria estar aqui neste ponto, que seria o ponto de coordenadas h, k, e eu veria uma parábola que estaria representada assim. Assim. Ou seja, aqui vou-lhe chamar função g. Repara, então, sabendo de translações, uma vez que as transformações gráficas já foram anteriormente trabalhadas, se a expressão da função f de x é ax ao quadrado e a função g resulta da translação da função f pelo vetor hk, então eu poderia concluir que a expressão da função g, que é obtida a partir da função f, seria f de x menos h mais k. Atenção, x menos h, porque lembrem-se, no x acaba por sempre se verificar o oposto daquilo que tu vês. Ou seja, se eu aqui desloquei o gráfico para a direita, eu não podia somar h, tenho que subtrair h. Daí ser f de x menos h mais k. O que, passando aqui à expressão, f de x menos h é na expressão da função f substituir x por x menos h, ficaria com a por x menos h ao quadrado mais k. E obtinha então esta expressão assim, que é uma das formas de representar uma função quadrática, isto através daquilo que é o seu vértice, porque quando a função está representada desta forma,
tu consegues automaticamente fazer a leitura das coordenadas do seu vértice, lá está. Reparem que aplicando esta translação, o vértice tem coordenadas h, k, que é aquilo que tu vês aqui, h, k. E isto é uma das formas de representar a função quadrática que nós agora vamos abordar. Ou seja, nem todo este é o seu vértice na origem do referencial. Pode acontecer com muitas, mas já existem tantas outras nas quais isso não se verifica. Agora, a verdade é que, e sinceramente, esta não é a forma mais standard de representar a função quadrática, porque se tu desenvolveres uma expressão deste género, ou seja, se desenvolveres o caso notável, multiplicares por A e tornares isto um polinómio reduzido e ordenado, chegarás sim à expressão mais comum, que é ter ax ao quadrado mais bx mais c. Ou seja, apresentar a quadrática na forma de um polinómio de segundo grau, devidamente reduzido e ordenado. Portanto, é claro que, pronto, e não vou abordar aqui, mas existem ainda outras formas de poder representar a quadrática, mas para já ficamos com estas duas. Ou seja, a forma mais standard, polinómio de segundo grau reduzido e ordenado, ax ao quadrado mais bx mais c, ou então, através do vértice, a por x menos h ao quadrado mais, mais k. Ou seja, com expressões analíticas temos estas duas hipóteses. Y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, de forma mais standard, mais comum. Ou então pelo vértice, y igual a por x menos h ao quadrado mais k. Tem que se conhecer a forma de representar analiticamente e é claro que a nível gráfico vai acontecer sensivelmente a mesma coisa, ou seja, vai continuar a ser uma parábola que vai ter concavidade voltada para cima, voltada para baixo, tudo depende do sinal do A, ou seja, se o A é maior do que zero, a concavidade voltada para cima. Se o A é menor do que zero, a concavidade voltada para baixo. Agora é claro que já não poderemos estar sempre a pensar em parábolas que os vértices estejam na origem do referencial. O vértice pode estar num outro sítio qualquer. Ou seja, se o A for positivo, poderá haver então aqui uma parábola. Pronto. Pode estar aqui. Imagina, o seu vértice estaria aqui em baixo. E reparem que, ao deslocares o vértice, também se desloca aquilo que é o eixo de simetria da parábola, porque aquelas que tu vis em nono ano não todas simétricas em relação a isto do y. Se tu deslocas o vértice, repara que o eixo de simetria se desloca atrás. Mas é fácil perceber que o eixo de simetria é sempre uma reta vertical que passa pelo vértice, ou seja, uma reta de equação x igual a A. Este é sempre o eixo de simetria da parábola. Assim, se a concavidade estiver voltada para baixo, então vais ver qualquer coisa assim e lá está. Tens aqui o seu vértice, de coordenadas HK e o eixo de simetria aqui a passar pelo meio, reta de equação x igual a H. Ou seja, é sensivelmente aquilo que se via antes, mas com a percepção de que a parábola pode ter o seu vértice num outro qualquer ponto do referencial ortonormado ao xy. Agora, lá está, possíveis representações analíticas. Ax quadrado mais bx mais c é mais comum e também representação pelo vértice, que vos pode ser muitas vezes pedida. É super importante perceber que a função quadrática é um dos tipos de funções que se tem que conseguir estudar analiticamente, uma vez que é possível até facilmente representá-la graficamente. É claro que nesse estudo é super importante que se consiga determinar o vértice, porque, reparem, o domínio de qualquer função quadrática vai ser os números reais, porque numa função quadrática, onde a expressão analítica é um polinómio de grau 2, não há divisões, não há raízes quadráticas, ou seja, não há nenhum tipo de problema ao substituir o x por qualquer valor que fosse. Ou seja, estamos a falar sempre de funções cujo domínio é R. Agora, reparem que quando falas de contradomínio, e por isso mesmo vou escrever um à esquerda e vou escrever outra à direita, as coisas mudam conforme aquilo que é a concavidade, porque, reparem, se a concavidade estiver voltada para cima, tu vais perceber que o contradomínio será do vértice, ou seja, da imagem do vértice, de K até mais infinito. Enquanto se a concavidade estiver voltada para baixo, o contradomínio será de menos infinito até à imagem do vértice, até K fechado. Não só o vértice é essencial para se conhecer o contradomínio, como também para fazer a representação gráfica da parábola e também perceber a sua monotonia em extremos. Porque vocês reparem, se a concavidade estiver voltada, para cima, a tabela de sinal aqui da parábola, a tabela de variação, aliás, da parábola seria a seguinte. Ela viria de menos infinita decrescer até ao vértice,
E a partir daqui, cresce para mais infinito. Enquanto que a tabela de variação, no caso da concavidade, está voltada para cima, seria inversa, ou seja, a função viria de menos infinito a crescer até ao vértice e depois a partir daqui decrescia. Reparem que o vértice, numa e noutra situação, é sempre extremo. Quando a concavidade está voltada para cima, K é máximo absoluto. Peço desculpa, K é mínimo absoluto quando a concavidade está voltada para cima. Enquanto quando a concavidade está voltada para baixo, é assim, K é máximo absoluto. Ou seja, conseguir determinar o vértice é essencial naquilo que é o estudo da parábola, porque o vértice dá-te acesso ao contradomínio da função e dá-te acesso a poder estudar monotonia e extremos. Para além de que é essencial se tu precisares de fazer um esboço da mesma. Portanto, agora aqui a questão é como determinar efetivamente o vértice de uma parábola. E existem mais do que uma forma de o poder fazer. Eu vou ficar pela forma mais genérica, porque existem sempre outras formas, mas depende sempre um bocado do número de zeros que a função possa ter. Eu vou ficar pela situação mais genérica. Portanto, como determinar o vértice de uma parábola? E a forma mais genérica é fazer o seguinte: é pegar na expressão ax ao quadrado mais bx mais c, porque é a expressão standard e será, na larga maioria das vezes, a expressão que nos vai ser dada, e a partir desta expressão, voltar atrás para a representação através do vértice. Ou seja, aquilo que eu tinha comentado aqui de podes obter, a partir da que estudavas em nono, a quadrática representada pelo seu vértice, e ao desenvolveres ax quadrado mais bx mais c, se tu consegues, ao desenvolver, obter esta expressão, também consegues voltar aqui atrás e voltar àquilo que é a representação pelo seu vértice. Agora, para fazeres isso, repara que vais ter que procurar fazer aqui o completamento de um binómio, do quadrado de um binómio. Ou seja, fazer aqui o completamento de um quadrado. E como é que esse completamento é feito? Qualquer que seja a expressão. Os passos normalmente são estes. Ou seja, há que ter em conta que isto vai ser condensado num caso notável do tipo x menos ou x mais qualquer coisa. Então o coeficiente x ao quadrado tem que ser 1, não pode ser a. Portanto, nestes dois termos apenas, vou colocar em evidência a. Colocar em evidência é dividir por. Portanto, fica a multiplicado por x ao quadrado mais b a dividir por a, x. E o c de fora aqui da situação, porque não há necessidade de. Não há necessidade de, porque o c nunca vai ser o b quadrado do caso notável. Agora, é importante perceber que lá está, eu tenho que completar o caso notável e quando tu queres completar o caso notável, por exemplo, imagina que tens um caso notável desenvolvido, x ao quadrado mais 2x mais 1. Quanto é que era o b? É fácil ver que o a é x e o b. Então o b é, se pegares no 2x e dividires por 2 dá 1, ou seja, isto era x mais 1 ao quadrado. Ou então se eu tivesse x ao quadrado menos 6x mais 9. Quanto é que era aqui o b? Então, menos 6 a dividir por 2 dá menos 3. Então, o gasto notável era x menos 3 ao quadrado. Isto é fácil perceber qual é que é o b, o segundo termo do caso notável, uma vez que basta pegar aqui naquilo que é o 2ab e dividi-lo por 2 para perceber o valor que lá estava. Então, reparem que se eu fizer isto aqui com b sobre a dividido por 2, fazendo aqui sanduíche, ficava b sobre 2a. O que significa que isto seria um caso notável do tipo x mais b sobre 2a ao quadrado. Agora é preciso perceber que esse caso notável da forma x mais b sobre 2a ao quadrado, quando desenvolvido, ficava x ao quadrado mais 2 vezes x é 2x, 2x multiplicado por b sobre 2a ficava 2b sobre 2ax, claro que os dois cortam-se, é o b sobre ax que eu ali vejo, mais b sobre 2a ao quadrado é para tudo, b quadrado, 4a quadrado. Ou seja, para eu poder completar o caso notável que aqui está, tenho que somar este b quadrado mais a quadrado. Portanto, x ao quadrado mais b sobre ax mais b quadrado sobre 4a quadrado. É claro que para que a expressão se mantenha verdadeira, ao mesmo tempo que somo, tem que subtrair também menos b quadrado sobre 4a quadrado, senão a expressão deixa de ser igual. Mais c. É claro que este termo aqui que eu tive que subtrair para que a expressão se mantenha verdadeira é um intruso na expressão, porque
Com este termo aqui não posso fazer a condensação do caso notável. Então ele tem que sair daqui de dentro. É claro, é que para sair estes termos estão todos multiplicados por A. Então ele só pode sair se for multiplicado por A. É isso que eu vou fazer. Então fico com A multiplicado por x ao quadrado mais b sobre ax mais b quadrado sobre 4a quadrado. A por menos b quadrado sobre 4a quadrado fica menos A b quadrado sobre 4a quadrado mais c. Assim. Ou seja, faço aqui a condensação e ficam A por x mais b sobre 2a ao quadrado. Aqui, reparem que posso cortar um A de cima com o quadrado de baixo e ficaria com mais c menos b quadrado sobre 4a. Que é uma expressão do tipo A por x menos h ao quadrado mais k. É disto que se está à procura. Ou seja, daqui então é possível concluir o seguinte. Em qualquer completamento que tu faças, a abscissa do vértice, o h, vai sempre ser dado pelo simétrico do menos b sobre 2a, porque lá está. Lembra-se que o x é sempre ao contrário do que tu vês. Se tu aqui estás a ver mais b sobre 2a, então na verdade o que se fez foi menos b sobre 2a. Ou seja, daqui é possível concluir que a abscissa do vértice é sempre igual a menos b sobre 2a. E também concluir que o k é sempre igual a que esta expressão, c menos b quadrado sobre 4a, que até tem uma possível simplificação e que até pode ser dada em função do binómio discriminante, mas que eu sinceramente acho irrelevante. Acho irrelevante porque, lá está, repara, se eu consigo descobrir a abscissa do gráfico de uma função, é fácil depois determinar essa ordenada. Ou seja, se eu souber o valor de x, vou à função, substituo e obtenho o correspondente valor de y. Ou seja, eu acho que aqui isto é completamente desnecessário. O que eu quero dizer é que o importante a reter, na minha opinião, é que a abscissa do vértice é sempre dada por menos b sobre 2a. É claro que tu, para determinares o vértice, podes sempre pegar na expressão da função e fazer este processo todo do completamento. Mas eu sinceramente acho que é completamente desnecessário estar a obrigar os alunos a ter que estar sempre a fazer o completamento. Quando existe uma forma muito mais fácil, que é olhar para aquilo que é a dedução, o processo de qualquer completamento e perceber que a abscissa é sempre dada por menos b sobre 2a. Sempre, sempre, sempre. Daí eu achar desnecessário. Ou seja, para mim, para determinar o vértice, faço o seguinte. Primeiro, determino o h, fazendo menos b sobre 2a. Depois de saber a abscissa do vértice, vou determinar o k. E para determinar o k, basta fazer o f de h. Ou seja, substituir na função o valor de x por aquilo que eu encontrei. Ou seja, eu resumo aqui a determinação do vértice a estes dois passinhos. Determinar o h com menos b sobre 2a e determinar o k, a sua ordenada, fazendo o f de ponto. É extremamente essencial que se consiga determinar o vértice, porque ele é necessário para aquilo que é o estudo e compreensão do gráfico de uma função quadrática.